Olá, sejam bem-vindos. Vamos aprender mais tendo conhecimento? Então este documentário é para você. Hoje, falaremos por que a esquerda depende tanto de tentativa de golpes e outros meios como tudo começou no Brasil. Começaremos lembrando o passado. Nos anos 70, em meio às greves do ABC paulista, surgia um líder sindical que se tornaria símbolo da esquerda brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. A mensagem era clara e se repetia. Estamos juntos contra os patrões, contra a elite e contra quem explora o povo. A luta de classes era o combustível. Nos palanques improvisados, o discurso era sempre o mesmo. Eles não suportam ver o pobre subir. E junto à ideia de que sempre existiria um inimigo oculto tentando sufocar a voz popular. Nos anos 80 e 90, Lula e outros líderes da esquerda chegaram a afirmar que levaria cerca de 40 anos para consolidar seu projeto político. 4 décadas para mudar o Brasil por dentro, transformando o país num modelo moldado pelos ideais socialistas. Essa fala nunca foi apagada da memória. Ela mostra que não se tratava apenas de disputar eleições, mas de construir um plano de longo prazo para chegar ao poder e permanecer nele. A Venezuela foi o exemplo mais trágico dessa trajetória. Hugo Chávez e depois Nicolás Maduro usaram a mesma fórmula: apontar sempre um inimigo invisível, falar de supostos golpistas, perseguir opositores, silenciar vozes críticas e justificar cada ato autoritário como defesa da democracia. O resultado todos conhecem: um país mergulhado na miséria, milhões de cidadãos fugindo, uma população inteira presa entre promessas vazias e repressão. Hoje, o Brasil caminha por um terreno parecido. Fala-se de um golpe sem provas consistentes. Uma narrativa usada diariamente como arma política. Mas há fatos que geram desconfiança. No dia dos atos de 8 de janeiro, curiosamente, as câmeras de segurança do Congresso e do Planalto não funcionaram como deveriam. A proteção policial foi mínima, quase simbólica, abrindo espaço para o caos. Coincidência? Ou parte de um roteiro conveniente? Em meio a isso, uma decisão chamou a atenção. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, lembrou em seu voto que não fazia sentido o próprio STF centralizar todo o processo. Ele afirmou que, em uma democracia, é o Congresso Nacional quem deve conduzir julgamentos políticos. Sua posição foi clara. Não cabia ao Supremo ser juiz, investigador e acusador ao mesmo tempo. Fux defendeu, portanto, que os réus e até Bolsonaro tivessem um julgamento dentro do devido processo legal, com equilíbrio entre os poderes da República. E isso incomodou, porque expôs uma verdade simples: justiça não pode ser seletiva, nem servir de arma política. Mas é justamente aí que entra a recusa da anistia. Ao negar a possibilidade de perdão, a esquerda garante que o adversário mais forte, Bolsonaro, permaneça contido. É o mesmo expediente usado por Maduro na Venezuela. Eliminar um a um seus concorrentes até não restar ninguém para disputar o poder. E enquanto isso, a narrativa do golpe continua sendo repetida como um disco riscado. Não para proteger o povo, não para fortalecer a democracia, mas para justificar medidas que consolidam um projeto de poder que se estende há décadas. E no meio dessa estratégia existe uma arma poderosa: a dependência social. Hoje, mais de 90 milhões de brasileiros estão ligados ao Bolsa Família e a programas semelhantes. Em vez de ser um apoio temporário, virou uma rede de dependência. Para a esquerda, cada beneficiário é também um escudo político. Porque um povo que depende do governo para sobreviver tem medo de perder o pouco que recebe, e por isso vota na continuidade. É claro que a assistência deve existir para quem precisa, mas quando ela se torna gigantesca, sem geração de empregos, sem fortalecimento da economia real, ela deixa de ser solução e se torna armadilha, uma arma de poder. E enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em taxar os super ricos. Mas qual é a verdade? Os que falam em justiça social recebem salários altíssimos, benefícios exclusivos, privilégios que poucos brasileiros imaginam. O discurso contra os super ricos é uma cortina de fumaça. O
O que temos de fato são impostos cada vez mais pesados para a classe média, para os trabalhadores, para os empreendedores. A arrecadação cresce, mas o destino não é o povo. É o cofre de um Estado cada vez maior, cada vez mais controlador, que compra poder em vez de devolver dignidade. E aqui, voltamos ao espelho da Venezuela. Antes um país rico, cheio de oportunidades, hoje vive na escassez. Enquanto o ditador Maduro come picanha em banquetes oficiais, o povo mal encontra carne de qualidade, muitas vezes tendo que se contentar com alimentos duvidosos. O contraste é cruel. Abundância no palácio, miséria nas ruas. Essa é a face do socialismo quando se transforma em arma de poder. Uma promessa de igualdade que resulta em privilégio para poucos e dependência para muitos. Por isso, a pergunta final é inevitável. Povo brasileiro, vocês querem um Brasil forte, livre e justo, ou um país dependente, dividido e manipulado, como se tornou a Venezuela? O futuro ainda pode ser escrito, mas o tempo para enxergar a verdade é agora.